Desejo Proibido, o amor do alfa. Esse é o nome da web novela que eu vou apresentar pra vocês hoje. Recentemente surgiu essa moda de novelas verticais, que nada mais são que novelas de TikTok, cada uma com 1 minuto, 2 minutos de episódio mais ou menos, e sei lá, 90 episódios. Aí pros caras lucrar, o que eles fazem? Eles liberam uma parte da novela lá nas redes sociais pra sua mãe, pra sua tia assistir, você, se for uma mulher assim um pouco carente, ou só um distraído mesmo. Aí quando você fica muito engajado na novela, pra assistir o resto você tem que assinar aqui nosso aplicativo, entendeu? Essa novela em específico ficou bastante popular na gringa porque ela conta uma história bastante peculiar. A nossa protagonista, ela vai ter uma relação proibida com o irmão dela, que na verdade não é irmão de sangue, mas é meio que o irmão dela, só que esse cara secretamente é um lobisomem. Eu sei que a descrição parece muito com um filme adulto, mas vai por mim, nem adultos deveriam assistir isso, tá? Pra poder assistir essa novela, eu cachei pra tudo que é lado, eu achei uma versão completa dela no YouTube. Tem tipo umas 2 horas. Então foi uma tortura bastante longa. Mas pra eles conseguirem upar essa novela sem ter problema com o direito autoral, eles passaram um filtro, um negócio nos arquivos que tiraram a música de fundo. Então o que já era de qualidade duvidosa ficou um pouquinho mais sinistro ainda. O primeiro episódio já começa num hotel, assim, super sombrio, parece um lobinho fazendo Aí dá zoom no olho desse lobinho e volta, assim, aí é um cara, sabe? Que é o nosso protagonista. E aí, ele é muito lobo. O nome dele é Adrian Wild. E ele fala assim: lembre-se de manter a minha identidade secreta. Aí aparece na tela que o Adrian é o alfa da Alcatea Moonrise. Aí a gente conhece a nossa protagonista, que é a Chloe, que é essa mina aí. E ela tá tipo, ai meu Deus, tô passando mal e tal, porque ela foi drogada, né? E aí aparece a mãe dela. O nome dela é Scarlett DeVille. Os nomes são muito criativos. Aí ela entrega um cartão, porque elas estão num hotel, e aí ela entrega um cartão pra um cara aleatório pra quem ela alugou a filha dela por uma noite. Então, tipo, ela drogou a filha pro cara levar ela pra um quarto de hotel e, sabe, o resto vocês preencham aí com a sua imaginação. E aí o cara fica assim, vem aqui, querida, indo atrás dela, e ela tipo, oh não, meu Deus, e sai tipo cambaleando assim, fugindo. E daí nisso ela tromba com o Adrian, e aí ela pega e dá um beijo nele. Ela beija ele na boca do nada, assim. Tipo, sei lá qual que foi a lógica que os caras usaram, né? Tipo, eu tô sendo perseguido por um cara que me assediar, então eu vou beijar esse outro estranho aleatório que eu encontrei aqui. Vou entrar no quarto dele. Não sei, pelo menos eu tenho uma escolha, não sei. Aí você pode estar pensando assim, nossa, mas a gente vai só ignorar que a mãe dela vendeu ela? Tipo, sim, porque a novela faz isso. Assim, eu sei que é a coisa mais absurda da história, assim, um dos piores crimes possíveis de serem feitos. Mas a gente vai só realmente ignorar isso, porque a novela nunca mais vão citar isso. Nunca mais vai ser falado sobre. A mãe dela vendeu ela pra um cara, drogou ela e, tipo assim, nunca mais vai se falar isso na novela. Quando a Chloe, ela beija o Adrian, faz um negocinho assim, um brilhozinho assim, que sai assim. E na primeira vez que eu assisti, eu não percebi esse brilho. Mas esse brilho, tipo, é importante pra história. Aí eles pegam e entram no quarto, ele coloca ela na cama e fica tipo assim, não, tá tudo bem, eu tô aqui com você, se acalma, porque ela tá meio nervosa, assim. Aí você pensa, poxa, legal, né, o cara tá ajudando ela. E daí ela pega e morde ele. E aí ele fica, tipo, boladíssimo, assim, caralho, ela me mordeu e tal. E aí vem aquele brilho de novo, e ele fica assim, não é possível. Aí vocês vão notar ao longo do vídeo que essa protagonista, Chloe, ela sempre tá com cara de que tem muito tesão acumulado, assim. Em compensação, o Adrian, ele parece que não tem nenhum. Ele parece que não queria nem estar ali. Tem cenas que ele parece que ele tem aversão à menina, inclusive. Eles não explicam o que acontece, mas no dia seguinte ela tá na casa dela já. Aí ela tá, tipo, no telefone com a amiga dela, que se chama Mia, que é a melhor amiga dela. Ai, amiga, não consigo acreditar que a minha mãe me vendeu pra um cara por dinheiro. E aí a amiga dela, ai, nossa, que paia, sei lá, tipo, você tá bem? E aí ela pega e fala assim, tô com muita saudade do meu pai. E aí mantém isso na cabeça, porque eles não explicam isso direito, mas o pai dela meio que foi embora. E aí essa cena é o máximo que eles vão falar sobre o fato da mãe dela ter vendido ela pra um outro cara aleatório. Tipo, isso nunca mais vai ser citado. Mas aí ela pega e sai do quarto e daí ela dá de cara com o Adrian na sala. Só que ela não lembra dele. Ela fica meio tipo, mãe, por que tem um homem estranho aqui em casa? E a mãe dela fica tipo, pelo amor de Deus, tudo você tem que reagir dessa forma exagerada. É bom você se acostumar a ter homem estranho em casa, porque eu vou me casar com esse homem que é o Lucian, que é o pai do Adrian e, tipo, é meu namorado agora. E a gente vai se casar e ele é rico e algo nessa linha. E eu queria estar zoando, mas a mãe dela fala desse jeito mesmo, assim. Então meio que eles vão ser irmãos agora, né? Porque os pais deles vão se casar, eles vão morar junto e eles vão ser, tipo, irmão agora. Só que durante a história da série ali, da novela, eles insistem em ficar se chamando de Step Brothers.
brother. E aí eu queria disfarçar, fingir assim que eu não tenho a mente poluída, mas é foda, é difícil. E aí ele tá, tipo, indo embora, e aí ela pega e fica, nossa, mas é bom você não dar em cima de mim, viu? Porque eu não quero saber dessas coisas de ficar com o irmão e tal. E daí ela dá um fora nele, sendo que ele nem falou nada pra ela, assim. Aí ele fica bolado com isso e eles começam a discutir. E eles vão ficar nessa, assim. 90% da novela vai ser tipo, ah, você gosta de mim, não gosta? Eu não gosto de você, não. Você que gosta de mim, não. Eu que gosto, você não gosta. Outra coisa que vai acontecer bastante são as pessoas tentando dar tapa uma na cara da outra, só que a outra pegando o tapa no meio do ar, assim, tipo, segurando a mão da pessoa, sabe? Tipo, como se fosse muito fácil de fazer. Só que isso acontece, tipo, umas 7 vezes nessa novela. Aí no dia seguinte, a Chloe, ela vai pra faculdade e ela sofre bullying lá, porque é claro que ela sofre bullying, porque tem um grupinho de garotas malvadas, né, que sempre tem, né, nessas porra. Aí tem no quadro escrito assim, a Chloe é puta. Aí qual que é o argumento delas pra chamar a Chloe de puta? Ah, Chloe, eu fiquei sabendo que sua mãe arrumou um novo namorado. Ah, que vergonha. Ué? Tipo, elas estão fazendo bullying com a menina porque a mãe dela vai casar. É por isso. Aí por isso, tipo, a mãe dela é piranha, eu acho. Não sei. Aí porque a mãe dela é piranha porque vai casar. Ela é uma piranha por associação. Sei lá qual que é a lógica. Só que daí chegou o professor novo, né? Que vai dar aula pra elas. E adivinha quem que é? O Adrian. E essa cena é muito engraçada porque ele leva muito tempo pra entrar na sala. Tipo, fica passando vários takes, assim, dele aparecendo, ele entrando. E toda hora ele ameaça entrar. Ele tá vindo. Ele vai vir, hein? Uma hora ele vai entrar. Ele tá chegando. E todo mundo, tipo, oh, meu Deus, e tal. E, tipo, ele nunca chega. Aí, quando ele finalmente entra, ele fica, tipo, nossa, quem que escreveu isso no quadro e tal? E fica meio putinho, mas não dá em nada. Porque vocês vão ver que nessa novela, assim, acontece 368 mil crimes e ninguém faz porra nenhuma. Nunca dá em nada. Tipo, tentativa de assassinato, venda de pessoas. Assim... incontáveis crimes e nenhum deles sofre nenhuma consequência. Aí acaba a aula e a mãe da Chloe manda uma marmita, né, pro Adrian. Ela fala, entrega essa marmita lá pra ele, lá, filha. E daí ela vai entregar a marmita pro cara, tipo... esse cara é bilionário, ele é muito rico, mas a mãe dela faz uma marmita pra ele. Aí quando ela chega lá com a marmita, ele fica tipo assim, cara... a gente se beijou no hotel, você ficou me enchendo o saco na porta da sua casa, aí agora você me traz marmita. Mano... você é muito óbvia. Desculpa, mas eu não quero nada com você. Ele tá numa vibe meio tipo assim, nossa, me trouxe uma marmita, isso aqui é muito da xereca. Aí ela fica meio ofendida, assim, aí ela sai, ela joga a marmita no lixo. E daí, assim, pra mim, essa é a cena mais inaceitável, porque é uma Tupperware novinha, tá ligado? Só que ela fica brava, né? Ela volta, tipo, quer saber? Talvez você tenha que entender o que realmente é sedução, pra, tipo, provar que ela não tá seduzindo ele, ela vai seduzir ele. Enfim, aí as meninas bulinadoras, elas estão na porta assistindo, tipo, meu Deus, ela é puta mesmo. Aí o Adrian pega e vira e fala pra ela assim, eu te avisei. E daí ele, nossa, o que ele vai fazer agora? Meu Deus, ele joga ela contra a parede. E aí ele não faz nada, ele não faz porra nenhuma. Ele só fala isso e aí ela pega e tipo, ai, não quero, e sai fora, assim, vai embora. Aí as bulinadoras decidem que vão sacanear com a Chloe, elas pegam e tocam o sinal da porta do banheiro, assim, tipo, de homem pra mulher, pra ela entrar no banheiro masculino. Daí ela entra lá pra tomar banho, elas pegam a roupa dela e somem com a roupa dela. E aí nisso adivinha quem que entra no banheiro pelado, seminu. Então, não é muito difícil adivinhar, tem tipo 5 personagens só. O Adrian. Daí ele entra, ele encontra a Chloe lá, ele fica tipo, o que você tá fazendo no banheiro masculino e tal? E daí eles escutam as vozes, eles entram no box, assim, tipo, na parte do chuveiro, que são as bulinadoras entrando, tipo assim, vamos pegar a Chloe pelada no banheiro com os homens e tal. E aí ele pega ela no colo, pra, tipo, ninguém poder ver o pezinho dela lá embaixo, assim, pra parecer que ele tá sozinho. E essa cena foi muito, muito desconfortável de assistir. Porque eu fiz um react, né? Eu gravei a minha reação vendo essa novela com o Kilua, que é meu amigo, e faz parte aqui do projeto do Frame Certo, comigo e o Luke. E, tipo, não é uma novela legal de assistir com outra pessoa junto. Vou falar pra você, especialmente um amigo. Quando ele pega ela no colo, olha, foi difícil não pensar que parece muito um filme adulto, assim, sabe? Nossa, mas assim, parece pra caralho. Se eu deixar só essa cena aí, tipo, adivinha de que filme que isso é? Adivinha de onde que isso veio? Você nunca falaria uma novela. Aí, enfim, aí o pessoal não consegue pegar eles lá, e aí eles acabam voltando pra casa, né? Pra gente conhecer o Lucian, que é o pai do Adrian. Mas não acontece muita coisa importante nessa cena, então vamos continuar. Porque o Lucian, ele não faz porra nenhuma, ele só tá lá, tipo... ei. Você pensa que assim, nossa, o pai do Alpha vai ser muito foda, vai ser, nossa senhora. É só um carinha que tá lá e parece, tipo, que ele tá com muita vontade que acabe logo essa porra. Mas isso serve pra Chloe criar uma ideia na mente dela, que é a seguinte: vamos deixar todo mundo acreditar que a gente tem um relacionamento, eu e você. A ideia dela é, tipo, que ela e o Adrian finjam que estão
se pegando, pra que espalhe-se um boato de que eles estão se pegando, os pais deles descubram e pensem, oh meu Deus, a gente não pode se casar porque nossos filhos estão se pegando. Tipo, sei lá. Aí a Bulina, ela tá brava com a Chloe, ela chega e tenta dar um tapaço na cara dela. Aí, como sempre, ela segura o tapa, né? E ela fica meio tipo, você não vai mais fazer essas coisas comigo. E daí ela vai saindo assim, a menina pega e empurra ela, tipo, da escada abaixo. Assim, ela tenta assassinar a garota e o Adrian vê isso lá de baixo, ele vê essa situação e aí ele sobe bem rápido, porque ele é um lobo, né? Tipo, ah, caralho. E aí ele segura a menina antes dela cair. E daí ele fica, tipo, muito bravinho e ele fala, que isso não se repita, eu vi tudo, que você tentou matar ela e não sei o que. Então, tipo, ele é testemunha do crime, ele tava vendo, mas é isso aí, tipo, não faça de novo, hein? Olha, para com esse negócio aí de tentar matar os outros, af. E daí ele fica com o olho vermelhinho, assim, essa cena é muito boa. Ele fica com o olho vermelhinho, assim, ele fica bem bravo. Aí a menina, ai meu Deus. Aí, caso você não tenha reparado, ela pensa, assim, pra você reparar, tipo, o olho dele mudou de cor por um segundo. Aí eles voltam pra casa, eles ficam da frente do quarto dos pais dele, pra ficar ouvindo, sei lá, eles fazendo saliências. E eles começam a discutir, né? Tipo, não, vamos pegar aqui, porque daí eles vão ver quando eles saírem. Não, a gente não pode. Ai, você tem que ouvir seu coração, não sei o quê. Eles falam umas frases, assim, muito do nada, que não fazem muito sentido com o contexto que eles estão e como a construção da história levou eles até ali. Muitas vezes eu tenho a sensação de que eles não estão se ouvindo quando eles falam e eles só soltam frases aleatórias. Se tirasse essas cenas que eles ficam com essa putaria de não, você que gosta de mim, eu não gosto de você, não. Você que me odeia, não, mas não sei o quê. E se tirasse essa palhaçada, sobrava 5 minutos de novela. Daí tem essa cena que a Chloe tá mandando mensagem pra amiga dela, a Mia. E daí a Mia pega e fala assim, você já descobriu, então, a identidade secreta do Adrian? E daí a Chloe, ao invés dela questionar isso, assim, como assim identidade secreta? Porque é uma coisa meio estranha de se falar, né? Você sabe a identidade secreta desse cara? Você ficaria se perguntando, né? Mas a Chloe não, porque a Chloe, ela pega e fala assim, ai sim, é maníaco psicopata. Porque essa desgraçada, ela tem na cabeça dela polenta no lugar do cérebro. E quando eu digo polenta, eu quero dizer aquelas polenta cozida. Não aquela polenta molinha que faz assim, meio molenga, sabe? Não, polenta cozida na hora, assim, que ela é tão líquida que você, pra comer, você precisa de uma colher funda pra poder pegar pra comer. Assim, de tão aguacenta que é isso que essa desgraçada tem no lugar do cérebro dela. O que vai acontecer durante essa novela, uma porrada de coisa bizarra. E ela nunca questiona, ela nunca para pra pensar assim, nossa, mas que eles estão falando de lobo? O que eles estão falando de lobisomem? Como assim alcateia? Que é essas coisas? Ela pode até questionar, ela vai falar assim, eles falam palavras estranhas, tipo lobisomem, acasalamento, sei lá, coisas do tipo. E daí ela só, tipo, ignora esse assunto e segue falando de outras coisas. Ai, isso não importa, porque o Adrian nem gosta de mim mesmo. Mulher, o Adrian, ele tá limpando as bolas dele com a língua. Ele tá latindo pra lua, fazendo sabe? Assim, acho que tem outras coisas pra você se incomodar. Ah, ele não me ama. Pega um doguitos pra ele, sabe? Aquele petisco. Bota ali um tapetinho pra ele, um bado com água e pronto. Aí tem aquela cena clássica do ai, eu tô só de toalha vindo tomar banho. Oh, meu Deus, o meu chuveiro não funciona. E daí ela vai... Tem 35 banheiros dessa desgraça. Ela mora numa mansão, mas ela precisa ir no banheiro do quarto do Adrian pra tomar banho. Aí chega lá, tipo, oh, não, eu tropecei. E aí ela cai em cima dele. Ai, meu Deus do céu. E aí sei lá, os pais encontram eles assim. Nossa, vocês não podem namorar. Enfim, tem uma noite que ela tá voltando da faculdade e ela tá tipo de Wandinha e ele de Ronald Weasley. E ela não quer pegar uma carona com ele pra casa, porque ela tá nessa posição de negar carona pros outros. E aí ela fica lá sozinha e a bulinadora contratou uns caras pra rasgar a cara dela. Tipo assim, vamos destruir o rostinho dela porque daí o Adrian não vai mais querer ela. E daí, tipo, já estamos no 7º crime aqui, né? Só que o Adrian e ela tem essa conexão aí do brilhinho, que eu falei lá, que aparece no começo. E ele consegue pressentir o perigo e o caos. E daí ele pega e vai e salva ela. E daí é muito engraçado porque ele pressente, né, que ela tá em perigo, ele tá sem óculos. E daí ele teleporta pra lá com óculos. Então, tipo, ele se dá o trabalho de pôr o óculos antes de ir, porque ele é lobo, mas ele é míope também. E daí ele salva a vida dela e ela fica, oh, meu Deus, você salvou minha vida, eu tava com muito medo. E aí eles se pegam e daí eles vão pra casa e levam ela no colo, né, porque essa menina, qualquer coisinha quebra a perna. E aí ele tá indo embora, ela fala assim, não, fica aqui comigo, passa a noite comigo e tal. E aí ele fica, né, só que eles não chegam a fazer nada assim, sem roupa, né. Eles só dormem ali. E aí no dia seguinte ela tipo, ai, não, a gente não devia ter dormido junto porque isso foi um erro e não sei o que. Ela vai fazer muito isso, de tipo ir ficar com a cara e daí no dia seguinte fica assim, nossa, a gente não deveria. Vai acontecer pra caralho. E daí a mãe dela aparece. E essa cena é assim, muito bizarra, porque ela simplesmente entra no quarto. E aí pra esconder a menina, ele coloca ela
embaixo do lençol. E aí ele finge que é uma estranha, que é uma outra mulher que tá, tipo, dando um babão nele ali, tá ligado? Ai, tô ocupado, sei lá. E aí a mulher entra e pega essa cena, tipo assim, dele com a mão na cabeça, assim, a pessoa embaixo do lençol. E ela fica assim... Oh, meu Deus! Oh, nossa, me desculpe atrapalhar. Nossa, ai, que inconveniente que eu fui. Ai, meu Deus. E ele ali, tipo assim, fingindo. E passa muito tempo, cara. E ela fica... Você viu minha filha? Porque a minha filha desapareceu. E ela começa a conversar com o cara, tá ligado? Tipo, no meio daquela situação. E demora muito pra ela, tipo, ai, eu vou sair daqui então. Daí o Adrian tem essa conversa com o pai dele, que o pai dele fala assim, não, você não pode namorar essa menina, porque ela é humana. E a mulher que for ser sua fêmea, tipo, ela tem que ser uma pessoa muito foda, porque você é muito foda, você é o alfa, tá ligado? Você não pode ficar com qualquer mina. Imagina uma humana do lado do alfa, pelo amor de Deus. Sendo que, tipo assim, o pai dele fica... A novela inteira o pai dele fica enchendo o saco dele porque ele tá com essa menina que é humana. Só que o pai dele tá com a mãe dela, que também é humana. E aí eles simplesmente não falam sobre isso, sobre essa hipocrisia do pai dele. Simplesmente não é uma questão. E daí eles estão tendo meio que uma treta com uma alcateia inimiga, né? Um outro alfa e tal. E o Adrian recebe uma ligação, ele pega e sai, assim, pra batalhar. Só que, obviamente, eles não têm um orçamento muito grande, então nunca aparece o que tá acontecendo. Ele só volta, tipo, todo ferrado, assim, todo ferrado, mais ou menos também, né? Ele volta com duas xerequinhas abertas na teta dele, assim, e muito mal feito, inclusive. Tipo, eu percebo que o orçamento deles foi tudo gasto em, sei lá, hotel e atores, porque o resto não tem nenhum, assim. Efeito especial é a coisa mais triste que tem, os caras, nenhuma IA eles conseguiram pagar, é tipo, é um negócio assim, chato, nem dinheiro pro sangue falso eles tiveram, coitados. Tem uma parte que ele se machuca de volta, e assim, é literalmente seco a maquiagem, assim, não tem nem o sanguinho escorrer, nada, assim. Então eles estavam realmente com o orçamento apertado. Mas enfim, o Adrian aparece todo machucado, tipo assim, ai meu Deus, voltei da batalha e tal, tô muito machucado. Tipo assim, você está ferido, vamos pro hospital? Não, xerequinha, vai resolver. Água, Marlboro e... Daqui 3 dias eu tô curado. Ele tá lá com aqueles 2 cortes no peito dele, assim, com todo respeito. Esse macho tem uns 3 quilos de teta. Se vazar um pouquinho, não vai dar nada também. Eles estão fazendo muito drama. E daí ele acaba dormindo, que ele tá todo ferido, machucado. Nossa, muito machucado. E aí ele acorda porque ele teve um pesadelo. E daí ele tá tipo... E daí ele vira pra cima da menina e começa tipo, meio que gritar e cuspir na cara dela ali. Porque ele tá tendo visões. Ele tá tipo, sai de perto de mim. Sendo que, tipo, ele subiu em cima dela. E aí uma voz começa a falar na cabeça dele, porque ele ouve vozes do deus da lua, alguma coisa assim, um lobo, que fica na cabeça dele, tipo, dando conselhos de como conquistar a gatinha, sei lá, tipo, top 10 conselhos pra alfas. E ele fica, eu não acredito que eu dei match com uma humana, tipo, não faz sentido como que eu criei um laço com uma pessoa, uma humana. E ele tá, tipo, vivendo essa crise, até que ele aceita, ele, tipo, não, eu gosto de você desde o começo, eu tô apaixonada, é isso aí. Daí eles transam. E eles acordam. E aí ela tá tipo de novo assim, ai, nossa, não, por que a gente fez isso? Ela pega e fala assim, isso foi um erro. Daí ele, mas a gente cometeu esse erro 3 vezes ontem. E daí nisso ele repara que ela tem uma pulseira, assim. E tipo, essa pulseira simplesmente aparece, assim. Eles não mostram quando ela ganha essa pulseira. Mas foi a amiga dela que deu essa pulseira pra ela, a Mia. E daí ele fica, isso aqui é uma pulseira de bruxa. Isso aqui é magia. E você usou isso aqui pra me enfeitiçar. Você é do mal e tal. E aí ele enfiou na cabeça dele. Eles só deram esse laço mágico porque ela tava com essa pulseira mágica. Porque isso explica agora que eu iria dar match com uma humana. E daí ele fica muito bravo achando que ela tá manipulando ele. E daí ele quebra essa pulseira, quebra a magia, né? E eles ficam brigados daí. Por que a Mia deu essa pulseirinha pra ela? Porque a Mia é bruxa. Porque é claro que ela é uma bruxa, né? E daí ela tem um grande instinto protetor com a nossa protagonista. Ai, nossa, eu preciso proteger a Chloe. Daí nunca se explica, tipo, só porque sim. A Chloe é especial, tá ligado? Aí entra em cena o Declan. Que o Declan é o quê? Sempre tem nesse tipo de história esse personagem, que é o Declan. Que é o cara que vai gostar da protagonista, mas não é o interesse romântico principal. Então ele é um otário. Ele é o cara que vai ficar a novela inteira correndo atrás dela e fazendo de tudo por ela, comendo panko de alma maçã por ela, pra no final ela ficar com outro cara. Esse é o Declan. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E daí o Declan tá andando com a Chloe e do nada ela pega e passa mal, assim, ai, eu tô quase caindo e tal. E tipo, é engraçado porque a Chloe, ela é a definição daquele áudio que fala assim... Ai, amiga, ninguém tá prestando atenção na gente, eu vou chamar uma atençãozinha. Ai, amiga, ninguém tá prestando atenção na gente, eu vou dar um jeito de chamar uma atençãozinha.
Eu caí. Daí nisso chega a Bulina, né? E ela vai atacar a Chloe. E aí ela ataca a Chloe com uma chapinha, uma Babyliss, sei lá. E daí o Adrian tá lá na sala dos professores, tipo, ai meu Deus, eu tô pressentindo o perigo e o caos de novo. E aí ele vai atrás dela e salva ela, assim, no último segundo ele salva ela. E aí, em vez dela ficar tipo, porra, valeu, obrigada aí por salvar minha vida de novo, ela fica tipo, você me odeia, né? A verdade é que você me odeia, e é por isso que você quer que eu sofra, porque você não ia me salvar, porque você quer que eu sofra muito, porque você me odeia. E, tipo, ele salvou ela. E daí ele pega e beija ela, tipo, não, eu te amo, não sei o quê, e eles dormem juntos de novo. Aí o Adrian, ele levanta antes, assim, sai, e quando a Chloe acorda, ela recebe uma SMS da mãe dela, falando que ela tá grávida. Tipo, vocês vão meio que ter um meio irmão agora, né? E daí a Chloe vai falar com a mãe dela, tipo, mãe, você não pode casar com esse cara. E a mãe dela ficou muito brava, tipo, por que eu não posso casar com ele, hein? E ela pega e dá um tapaço, assim, na cara da Chloe. Tapaço, assim, né? Novela vertical, assim, aquele tapa. Você se apaixonou pelo seu step brother? Que cringe! Você me dá nojo. Eu tô usando a palavra step brother porque eu não acho que exista uma palavra em português pra isso. Eles não são meio irmão. Eles não são irmão, de fato. Eles são, tipo, pessoas que os pais vão se casar, mas eles não têm relação sanguínea nenhuma. Então eu acho que não tem palavra pra isso, tá ligado? E também porque eu quero que vocês sintam o desconforto que eu senti, tá? Assistindo essa merda. E a Chloe, ela segue brava com o Adrian, né? Porque ainda tem muita novela pela frente, eles não podem se resolver agora. E aí, finalmente, os pais deles se casam. Só que o casamento não aparece. Só aparece, assim, uma cena em que a Chloe tá conversando com o Declan. E daí, tipo, o Adrian chega porque ele tá com ciúmes. Aí o Declan chama a Chloe pra sair. E ela fala, tipo assim, vamos sair, mas vamos sair como namorado e namorada. E daí, agora, eles meio que estão namorando. Tem uma outra cena em que a Mia tá conversando com a Chloe. E aí ela tá, tipo assim, nossa, eu não acredito que você tá com o Alpha Adrian. E aí, ao invés dessa filha da puta pegar e falar assim, nossa, que porra você tá falando? Que diabo é um Alpha Adrian? Alpha, você é maluca, Mona? Você tá muito red pill das ideias, sei lá, qualquer coisa das ideias. Não, ela fica assim, isso não me importa porque ele me odeia. E tipo assim, não, isso importa sim, na verdade. Por favor, eu quero saber o que tá acontecendo. E a Mia fala, tipo, não, porque ele deve ter achado que a pulseira é a razão pela qual vocês estão juntos, porque eu coloquei magia na pulseira. E aí ela não questiona, ela só fica, não, isso não importa, porque ele nem gosta de mim mesmo. Tipo, cala a boca. E daí aquele Alfred liga pro Adrian, pega e fala assim, então, eu descobri aqui, não sei como ele descobriu, mas ele descobriu que a magia lá da pulseira não tinha nada a ver mesmo. Vocês dois deram um match e é genuíno o match dos 6, assim, e tal. E isso convence o Adrian, ele fica tipo assim, não, porra, vacilei, fui cuzão. Só que agora ela tá namorando, né, um menino lá. E nisso ela vai ao banheiro e lá ela encontra uma mulher, chega essa menina, que se chama Vivienne. E a Vivienne, ela é, tipo, meio que a rival agora da nossa protagonista, né? Ou seja, ela é muito mais da hora que a protagonista. As pessoas que não são o casal principal são sempre muito mais legal que o casal principal nessas porcarias dessas histórias. Só que a Vivienne, ela é uma cachorra também. Quer dizer, ela é uma lobinha, né? Uma lobisoma. Lobo fêmea, sei lá. E ela é filha do Alpha de uma outra alcateia. Tem a alcateia do Adrian, uma alcateia inimiga, e daí tem essa alcateia aleatória que ela faz parte, e é isso aí. 3 alcateias até agora. E assim, a Vivienne, ela era meio que pra ser antagonista, assim. Ela é meio que pra ser do mal. E a gente não é pra gostar dela. Mas honestamente, ela tem muito mais química com a protagonista do que o Adrian ou qualquer outra pessoa. E aí tem essa cena que ela tenta dar uma mordiscada no pescoço da Chloe. Só que aí o Adrian sente isso. Ele faz tipo, meu Deus. E aí ela foge e tal. E aí fica por isso. Aí chega o que pra mim é uma das melhores cenas dessa novela. Porque a Chloe, ela começa a sentir muito calor. Ela começa a passar mal, tipo, nossa, eu não tô bem, eu tô com muito calor, nossa, eu tô nervosa. E ela liga pra amiga dela, a Mia, né? E aí a Mia tá tentando ajudar ela, fica assim, nossa, não é possível que você entrou no cio. E eu queria muito brincando agora. Mas eles meteram essa mesmo, assim. Ela realmente tá no cio. E aí o Adrian entra preocupadíssimo. Tipo, nossa, eu preciso ajudar você, cara. E ela, não, você não pode encostar em mim porque não sei o que. Cara, você tá sofrendo. Você tá passando mal. Tipo, ela tá sentindo dor física porque ela precisa dar pra esse cara. E ele tá tipo assim, mano, eu preciso comer você. Não é nem porque eu quero, assim. Eu tô aqui pra te ajudar, sabe? E aí ela fica, não, porque não sei o que. E ela tá, tipo, real, sofrendo porque ela tá no cio e quer dar pro cara e não pode. Quer dizer,
pode, né? Mas ela tá fazendo com o doce. Aí a Chloe vai lá pro encontro dela, né, com o Declan. Coitado, ele aparece por 3 segundos nessa cena, porque logo em seguida aparece o Adrian seguindo ela, stalkeando. E aí ele pega e fica desesperado, assim, pra ela não ficar com o outro cara. E aí ele dá um TP com ela pra um telhado, assim, sei lá pra onde que ele leva ela. E aí ele tem esse poder de dar teleporte, porque lobos fazem isso, eu acho. Sei lá se o crepúsculo o vampiro brilhar, o que impede do lobo de teleportar também, né? Eu também não vou ficar também, depois de tudo isso, ficar com preciosismo aqui. Só que ele teleporta com ela e aí ele conta a verdade pra ela finalmente, assim. Ele fala, porra, eu sou o lobo alfa da Alcaté, da Moonrise. E aí, tipo, tem esse bagulho aí de mate, né? Que ele usa a palavra mate, que é meio que a fêmea do cara, né? E, tipo, é um negócio que é um laço eterno e é exclusivo. Então, é só uma pro resto da vida, que vai ser a mulher dele. E é assim, uma questão importante pra ele. Então, ele não podia simplesmente aceitar ela, porque ela é uma humana. E a Alcaté dele não vai aceitar uma humana. Por isso, ele tava muito receoso no começo, mas que agora ele tá apaixonado e que ele quer estar com ela, que não importa mais nada e não sei o que. Ele vai se abrindo, falando sobre esse negócio de bruxaria e poderes e não sei o que. E ela fica tipo assim, então por isso que você tava me tratando mal e tal, tipo... Sério, moça, que você não tem nenhuma outra pergunta pra fazer. Tipo, a única coisa que importa pra essa desgraçada, o Adrian não gosta de mim, eu gosto de mim. Cala a boca, sabe? E daí ela faz eles voltarem, né, lá pro encontro com o menino e vão pra casa. Aí começam com o doce desgracento, assim, aqui pra frente vai ser foda. Que ela começa, não, eu não posso, eu tenho um namorado. E ele fica, você tá me provocando. E ele pega e bota a mão dela assim. E daí eles vão pro quarto, aí lá no quarto, tipo, os pais desconfiam e vêm atrás, tipo, na porta, ficam na porta, tipo, mano, vocês estão aí, porra, e tal. E eles, nossa, nossos pais vão pegar a gente aqui, não sei o que, não podemos, não podemos. E eles começam a se pegar e fica um negócio muito de fetiche mesmo, assim, não, nós somos irmãos, ai meu Deus, a gente não devia estar se pegando porque nós somos irmãos, ai, nossos pais vão acabar descobrindo, as pessoas vão ver e tal, isso é errado, e, mano, é muito bizarro. Agora, sobre o Adrian, o namoro deles meio que era de mentira, porque o Adrian, coitado do Adrian, ele falou assim, não, porque esse cara, ele tá te magoando muito, vamos fingir que a gente namora pra ele ficar triste e tal. E ele faz isso tudo só pra poder sair com ela um pouquinho, tá ligado? E aí, tipo, no encontro dele com ela nem fala com ele, ela só fica com o Adrian. Realmente não sobra nada. Aí daqui pra frente vai ser, tipo assim, uns 15 minutos disso, de, tipo, ele se pegando pra caralho e, ai, meu Deus, a gente não pode ser pego, as pessoas vão ver e não sei o quê. E começa a ficar, tipo assim, caralho, era melhor não ter ficado. Se para melhor como tava antes, eu preferia. Aí tem essa hora que chega o Alfred, né? Pessoalmente, não por telefone dessa vez. E aí eu não tô brincando com vocês, isso realmente acontece. O Adrian pega e fala assim, não se preocupa, ele é só meu beta. He's my beta. Não é que ele fala, ele é um beta. Ele fala, ele é o meu beta. É foda, sabe? Coitado do Alfred. E daí eles nunca mais vão se referir ao Alfred pelo nome. Daqui pra frente ele é o Beta. Como é que tá o seu Beta? Ai, o seu Beta falou aquilo lá, eu achei estranho. Não, pode deixar que o meu Beta resolve. Ele virou o Beta a partir daqui, tá? Aí chega de noite, a Chloe tá sozinha, ela recebe um SMS falando assim, vem aqui nesse endereço. E ela simplesmente assume que o SMS é do Adrian e ela pega e vai no endereço, que ela é uma imbecil do caralho. Chegando lá, era a mãe dela. E a mãe dela tava tipo, eu sabia que vocês estavam se pegando, eu descobri tudo. E daí ela pega e fala, pra mãe dela com no reverso e fala assim, eu sei que você tem um amante, porque a mãe dela tem um amante, pelo jeito, assim, nunca foi mencionado, mas de repente ela fala, não, porque eu vi você saindo com um homem misterioso, então eu sei que você tá traindo o Lucien, daí eu vou contar pra ele. E a mãe dela fica tipo, ai, nossa, filha, você sabe um meu segredo absurdo e tal, então bebe esse aqui, esse refri, sei lá, e ela pega e bebe. E aí ela tava drogada, obviamente, né, ela fica drogada, e a mãe dela pega e chama o Declan, né, pra ir lá, porque a mãe dela quer que ela namore o Declan, porque o Declan é rico. E daí o Declan chega, só que o Declan é gente boa, daí ele pega tipo, cara, como assim somente drogou e me chamou aqui, que absurdo. Vamos levar você pro hospital. E aí ele levanta ela pra levar ela pro hospital. E aí o Adrian chega super atrasado. E daí ele pega e dá um soco na cara do menino, tipo assim, que tá só tentando ajudar, não fez porra nenhuma de errado. Eles deixam ele lá e vão pra casa. E daí ele chega em casa e aí começa a ter uma briga de família. Tipo, o pai do Adrian, tipo, não, você não pode namorar ela. E aí a mãe, tipo, não, vocês não podem namorar porque o seu irmão tá na minha barriga e não sei o quê. E eles começam uma briga de família muito feia. E nisso chega a Vivienne. Ela entra
E ela fica assim, alguém pode me explicar o que tá acontecendo? E eu só conseguia pensar, tipo, não é da sua conta, você nem mora aí, caralho, você só entrou. A menina simplesmente entrou e começou a exigir explicações do que tava acontecendo na casa dos outros. E aí agora ela mora ali, porque, tipo, o pai do Adrian não quer que ele namore a Chloe. Na verdade, ele quer que o Adrian namore a Vivienne, porque a Vivienne é filha do Alpha da outra Alcaté. Daí eles vão ter, tipo, uma aliança de Alcatés e vão ficar mais fortes. E daí agora vai começar, tipo, a treta dos lobisomens, porque até agora era meio que, tipo assim, eu como ou não como, eu dou ou não dou, sabe? Tipo, isso aqui foi 1h40 só disso. E daí agora que, não, a gente tá se pegando, é oficial, real oficial. Aí pra finalizar eles precisam meio que fazer alguma coisa com essa história de lobo, né? Porque até agora ele só usava as palavras, assim, não tava acontecendo nada. Só que eles têm, tipo, 5 minutos pra fazer isso. O Adrian fala assim, não, eu vou levar você pra conhecer minha alcateia. Daí ele leva pra conhecer, tipo, 6 pessoas, 6 carinha que ficam, tipo, não acredito que você tá namorando uma humana, af. Aí essa novela, ela tem um vilão, que é o Victor. Lembra que eu falei que tinha uma alcateia do mal, que eles estavam brigando com a alcateia? O líder, o Alpha, é um cara chamado Victor. E o Victor é um cara muito competente, tipo assim, ele é muito bom no que ele faz. Só que o roteiro não vai ajudar ele, né? Porque ele não é o protagonista. Mas ele, sim, ferra com os caras muito, assim, durante a história, assim. Ele nunca falha, ele é muito bom. Daí eles voltam pra casa e o pai do Adrian tá tipo, vocês não podem ficar juntos. Tipo, ele tá nessa, ele vai ficar nessa, tá ligado? Só que dessa vez, o Victor aparece como um cachorrinho. Nossa, essa cena é muito feia. Tipo, é muito feia mesmo, assim. Ele meio que aparece aquele PNG do cachorrinho, assim, tipo... E vai pra cima do cara, e o cara, não, tô sendo atacado, e todo mundo meio que em pânico. E aí a Chloe precisa avisar o Adrian, tipo, salva seu pai aí, cara. E daí ele, tipo, pai, e daí ele vai. Só que quando ele chega, o pai dele já virou sagu, tipo, você já morreu, tá ligado? E daí ele morre, e todo mundo fica muito triste, mas é meio estranho, porque, tipo, ninguém gostava muito desse cara. Aí o Adrian pega e fala assim, não, você não tá muito segura comigo, é melhor a gente ficar longe um do outro, eu vou te mandar pra um lugar seguro. Que, assim, obviamente não vai ser nada seguro. E aí quando a Chloe chega lá, ela é sequestrada pelo Victor. Ele finalmente aparece. E aí é muito engraçado, porque ele parece como posso explicar? Ele parece, sei lá, um estilista fashion, um designer. E ele chega assim... Eu sou o Victor. Eu bolei esse plano todo. Muito prazer. Mas ok. Lembrando que o Victor também é alfa, tá? Daí ele sequestra a Chloe e leva ela pra um cativeiro, né? E é muito engraçado porque ele deixa ela lá nesse cativeiro e aí a Mia encontra ela. E eles nunca explicam por que ela não encontra ela. Ela simplesmente entra, assim, ela não tem nenhuma dificuldade. Ela só aparece assim, oh meu Deus, como se ela estivesse passando e visse ela lá, tá ligado? Eles nunca explicam como que ela encontra, ela só aparece. Aí, sei lá, você pode pensar, não, porque ela é a bruxa protetora da menina, mas eles nunca estabeleceram que ela tinha um GPS instalado na garota. Mas ela é bruxa, né? Sei lá. E aí ela encontra a Chloe. E elas criam juntas um plano de pegar a garra do Victor, né? Tipo um dente. Porque elas iam extrair as memórias do Victor, das maldades que ele fez daquele dente e usar nos tribunal das pequenas causas dos lobos. Sei lá. Tipo, porque eu acho estranho todo esse negócio de, não, a gente vai provar as merda que ele fez. Todo mundo sabe as merda que ele fez. Tipo, eles estão tretando a mocota. É meio que todo mundo sabe que eles têm essa treta. E daí, assassinaram o cara. Quem eles acham que assassinou o cara? Tipo, não, a gente vai provar que ele fez isso e aí vai dar bosta pra ele, porque aparentemente existe um tribunal dos lobisomens. E daí nisso aparece a mãe da Chloe lá no meio do cativeiro falando, haha, eu estava namorando o Victor esse tempo inteiro. E tipo, o cara misterioso que ela tava traindo Lúcia era o Victor. Haha, você acha que eu ia querer ficar com um cara que nem é lobo direito e tipo, de repente ela se importa com esse negócio de lobisomem. E ela tá grávida do Victor e não do Lúcia. Plot twist. E essa mulher, ela só é muito má por ser má, tá ligado? Tipo, não, eu vou impedir minha filha de fugir só porque sim, porque eu quero sacanear com a minha filha. Não tem nenhuma razão pra ela manter a filha no cativeiro, ela só quer sacanear com a menina, ela não quer que ela seja feliz. E daí nisso o Victor pega, puxa uma faca e corta a garganta dela, tipo, ele mata ela. E a Chloe fica tipo, meu Deus, você matou minha mãe, ela tava tipo grávida e tal, isso é meio paia. E aí o cara, eu não quero ficar do lado de uma humana maldita. E aí nisso a Mia quer ajudar, ela vai, vou fazer minha magia aqui e tal, e tipo, ela leva um empurrão. Ela não faz nada. Só que isso meio que desperta, assim, o poder adormecido dentro da Chloe, assim, nossa, meu Deus. E aí, tipo, ela sai no soco com o Victor, ela derrota ele. Na porrada mesmo. Só que tem esse momento do olho dela brilhar, e você já começa a pensar,
tem alguma coisa aí, né? Eu lembro nesse trecho. Eu não sei se eu tô ficando maluca, mas eu lembro do Killua ter dito algo como, tipo, ela levou leitado do lobo e dela virou loba também. Mano, mas peraí então, resumindo. A mina tomou leitada e virou lobisomem, é isso aí mesmo? Mas calma lá que a gente já chega, eles vão explicar, isso eles vão explicar. Eu achei bem progressista, porque eu tava esperando que o Adrian fosse aparecer, né, e salvar ela no último minuto. Só que ela se salva sozinha, ela pega e dá um pau no Victor sozinha, ela cata a garra do Victor sozinha, sai com a Mia, aí nisso chega o Declan e fala assim, ah, gente, então, na verdade eu também sou lobisomem e eu sou filho do Victor. E, tipo, isso só é uma informação que ele joga lá no final e não tem nenhuma importância, assim, ele só era filho do Victor esse tempo todo. E foda-se. E aí eles estão indo embora e daí o Adrian, ele aparece só lá fora, tipo assim, quando eles estão saindo, assim. Ai, porra, que merda e tal. E, tipo, eles vão embora. E aí nisso ela fala, nossa, mataram minha mãe, sabe? Tipo, o Adrian fala assim, não se preocupe, eu consigo sentir que você tá grávida agora. E daí ela fica, sério? E daí ela fica feliz, tipo assim, ah, mataram minha mãe, mas eu tenho um filho agora. Tipo, Aí eles vão se casar, né? Porque o cara pede ela em casamento. E aí no casamento eles estão se casando e do nada chega um homem aleatório. E daí esse homem é o pai da Chloe. E daí ele fala assim, não, porque eu casei com a mãe dela e a mãe dela era muito escrota. Eu tinha abandonado a minha família pra casar com a mãe dela. Só que ela era muito escrota e daí eu voltei pra casa. Porque assim, não é que eu te abandonei, é que eu abandonei mesmo. Assim, foi mais ou menos isso que ele falou. Porque ele volta com essa pinta de tipo assim, não, eu não abandonei minha filha. Mas ele abandonou sim. E daí a desculpa que ele dá é tipo, eu tava com muita vergonha de explicar pra minha família o que tinha acontecido. E ele só esqueceu que tinha uma filha e seguiu com a vida. E deixou ela com essa mulher horrível. E voltou no dia do casamento dela. Tipo assim, então. Mas só que daí ele pega e dropa a bomba do tipo, e na verdade eu sou lobo. E ele é tipo o rei lobo. Ele não é só um alfa, ele é o rei lobo. Ele é o alfa do alfa. Ele é o sigma, sei lá. E aí, tipo, ele é um rei. Ele é foda. Ele é muito foda. E ela é filha dele. Então ela é lobo também. Sempre soube que ela era uma cachorra. Aí ela fala, não, pode crer. Então eu sou uma cachorra. E aí todo mundo fica feliz, assim, uhul. E daí acabou a novela, tipo, eles se beijam e tal. E que legal. Eu gravei, né, o react que eu fiz, a minha primeira impressão dessa novela. E eu assisti ela com o Killua. E foram 3 horas assistindo, mas finalmente acabou e a gente tá editando, né, essa versão estendida e vamos postar aí pra galera que assinar os membros e tal. Então, quando tiver liberado os membros aí, a gente vai estar preparando os vídeos que vão ser vídeos e versões estendidas dos que saírem aqui pra vocês. Então, se eu estiver falando de uma série, de uma novela, de alguma coisa, eu vou trazer aqui uma versão estendida com reacts e coisas do tipo, pra quem tiver interesse no conteúdo extra. Se inscreve aí no canal, hypa o vídeo, né, se tiver aí um pouco de amor no seu coração. Evitem novelas de TikTok. E é isso aí. Me segue no Instagram também. E a gente se vê aí pelos lugares da internet.